Bom, gente, meu nome é Roberto Freitas e agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês um telescópio que eu acho fantástico. Com uma abertura de 114 milímetros e f ou distância focal 900, vamos disponibilizá-lo para mostrá-lo para vocês. Ele vai descer da caixa por gravidade mesmo, tá? Eu vou abrir aqui. E aqui eu suspendo, não é? E ele vai descendo tranquilamente. É a maneira mais fácil de você retirá-lo da caixa, como na hora de você remontá-lo, você colocá-lo na caixa exatamente da mesma forma. Não é? Deitando a caixa agora em cima da mesa, eu vou ter acesso a todas as peças. Primeira coisa que nós retiramos, ou primeira peça que nós retiramos do telescópio é o tripé. Ele vem aqui, ok? A caixa de acessórios e a montagem. Lembrando que todos os telescópios da Greca, na sua caixa, tem o desenho das peças que vão no seu interior. Nesse caso, aqui a montagem, alta-azimutal. E essa outra caixa é a caixa dos acessórios, que tem igualmente todas as peças descritas, facilitando assim na hora de você reacondicioná-las, saber o que você está colocando nas caixas. Uma vazia para não dar balanço interno, e o próprio telescópio, que está seguro com duas caixas de proteção, tá? E aqui o próprio telescópio, que nós vamos colocar a seguir. Tem uma outra caixa também vazia, para que ele não fique correndo de um lado para o outro. Bom, para nós montarmos o tripé do 900-114, eu vou ter que disponibilizar as pernas, a montagem dele alta-azimutal e também os parafusos que estão aqui dentro. Então vamos lá. Pernas. Uma, duas. E finalmente, a última e não menos importante. Terceira perna do tripé. Os parafusos, vamos liberá-los agora. Aí eu vou aproveitar para tirar já tudo daqui. Então lá vai. Os dois parafusos laterais que vão prender o telescópio, os parafusos, é um trio que vai prender exatamente aqui a montagem no tripé. E os parafusos que já vou apertar, que são de contenção, para a gente começar o alinhamento completo das pernas do tripé. Deixa eu colocá-los aqui. Esse aqui já está travadinho, como manda o figurino.
passo seguinte é colocar o triângulo em cada uma, não é, das saliências de presilhas. Então lá vai. Abrir cada uma delas aqui. Vamos prender então o triângulo, né, que é o estabilizador das 3 patas do telescópio em cada uma dessas saliências de presilha. Então colocamos o parafuso na parte de cima, logo em seguida colocamos a arruela da parte inferior e apertamos a primeira borboleta. Esse já está colocado, vamos para o segundo. Bom, então vamos unir a montagem alta-azimutal ao tripé. Então, libero ela aqui, vamos tirá-la e já vamos colocá-la exatamente na união com o tripé. Lembrando que tem uma chanfra aqui no tripé em que você vai casar exatamente com o parafuso. Então vamos lá. Vamos colocar essa parte aqui da saliência, né? E em seguida já colocamos o parafuso. Ele vem aqui, muito bem. E colocamos a arruela e em seguida a borboleta, prendendo tanto a pata do tripé com a montagem alta-azimutal. Colocando. Não esqueço de colocar a arruela e já está montado o tripé. Agora nós vamos pegar o telescópio e já fazer o encaixe dele completo. Bom, pessoal, com o tripé devidamente montado, nós vamos agora colocar o telescópio no tripé, fixando. Antes, porém, vamos mostrar o que acompanha de acessórios para uma boa visualização. Eu só vou tirar esse plástico, que ele vem muito bem acondicionado, para que a gente já possa disponibilizar todo o material. Muito bem. Então lá vamos nós. Vou deixar em cima da banquetinha, ótimo. E afastá-lo para vocês terem uma visualização completa dos acessórios. Eu vou tirar um por um e já colocando em ordem de colocação. Então, puxando a primeira, vem a nossa haste de microajuste. Então, essa haste vai ser, na hora da localização, não é feita, você poder, uma vez que o astro se move e a Terra se move também,
principalmente a Terra, que de oeste para leste ela se move aproximadamente 500 metros por segundo. Então a gente tem que ter um ajuste fino para dar esta compensação, mesmo ele sendo um telescópio altiazimutal. Não é? Separadinho aqui, vamos pegar uma outra peça, não menos importante, aliás, a mais importante, que são as oculares. Apresentando as oculares, que são de 1,25 de polegada ou 31,7 milímetros, gente, que é este diâmetro aqui de encaixe no telescópio. Tá? Eu tenho as oculares, elas vêm identificadas com uma etiqueta. Essa, por exemplo, é a de 12,5 milímetros. A segunda ocular é a de 4 milímetros. É a que mais aumenta, tá? Também de 1,25 de polegada ou 31,7 milímetros. E, finalmente, aquela que nós mais usamos, que é a de 20 milímetros. Tá? Ele é até um pouquinho maior que as outras, mas é um ocular que, a despeito de aumentar um pouco menos, ela dá uma maior resolução. Muito bem. Esse aqui é o famoso buscador que vai nos permitir localizar primeiramente o astro e, uma vez ele completamente sintonizado com o telescópio, por ter um campo de visão mais amplo, maior, ele consegue localizar fácil e, uma vez aferido com o telescópio, você, identificando o astro através do cross, que parece uma mira de tiro, no astro, a imagem vai se refletir aqui no tubo de foco do telescópio. Os parafusos que são colocados lateralmente para fixar o telescópio na montagem. E duas peças muito importantes, uma é a lente Barlow 2 vezes, que quando eu conseguir, no cálculo que nós vamos mostrar, cada ocular quanto aumenta, em casamento com a lente Barlow, ela vai duplicar o tamanho da imagem. E, finalmente, e não menos importante, você tem o Erecting Eyepiece. Essa peça, ela permite que, como telescópio refletor, ele apresenta a imagem de cabeça para baixo, que em astronomia isso não tem nada a ver. Todo refletor é dessa forma. Por que não tem nada a ver? Porque o astro no céu não tem pé nem cabeça. Então, para estudos astronômicos, isso não impede em nada uma boa observação. Mas essa peça, ela faz com que você, para ver terrestre, por exemplo, você consiga ver como os olhos veem a imagem ereta de pé, sem ter nem a cabeça para baixo, nem os lados invertidos. Bom, agora vamos fazer a união do tripé com a montagem do telescópio, que tem duas cavidades para você encaixar essas reentrâncias. E logo em seguida colocar os parafusos de sustentação dele. Então aqui, ó, muito fácil, a gente já colocou. Vamos colocar os parafusos
Agora ele não vai ter mais um jeito de cair, tá? Vamos aqui rosquear, não é, para haver a segurança do telescópio. Ele agora não sai mais. Para sair, você vai ter que realmente retirar os parafusos dessa contenção. E desse lado de cá, nós vamos colocar a haste de microajuste. Deixa eu dar uma girada para que vocês vejam que ela é colocada nesse parafuso de baixo, não é? E na parte de cima também. Vamos ter que liberar o parafusinho aqui. Essa haste de microajuste, ela tem 2 pontos que nós vamos ter que unir ao telescópio. O primeiro é essa peça que vai na montagem e o segundo, ela vai presa aqui no próprio telescópio, tá? Então vou pegar aqui o parafuso, não é, que vai prender a haste aqui na montagem. Não precisa de uma chave de fenda ou nada, até com a mão mesmo dá para você prender. Quem vai sustentar essa haste é exatamente esse parafuso que vamos mostrar nesse momento, esse aqui. Apertando esse aqui, ele já está preso, já está fixado, tá? Muito bom. E vamos achar um alvo para que a gente possa fazer os trabalhos. Bom, vamos prender agora o buscador, peça importante para a localização dos astros, uma vez que ele esteja alinhado com o telescópio. E para isso a gente precisa fazer uma regulagem que eu vou explicar a seguir. Primeiro solte esses parafusos, soltando-os, a gente já pode começar a fazer essa colocação dele. Colocando o buscador nessa posição, a gente só precisa agora apertar os parafusos de contenção dele, para que ele segure perfeitamente. Tranquilo, fácil. Colocado. Colocado, tá? E vamos procurar um alvo qualquer. Tá fixado, bem no meio da cruz, aperto tanto o azimuth quanto a altitude e tá lá o alvo. Claro, só preciso dar um pouco de foco porque mudou a distância. Agora que foi dado, já está aferido. Para onde eu apontar a imagem vai aparecer nesse carinha aqui. Bom, isso é importante. Uma vez colocada a ocular de 20, que é a ocular correta para eu localizar o astro, eu localizo por aqui, né? Soltando os parafusos de azimuth e de altitude. E uma vez isso feito, achando o alvo, tá? Eu dou o foco necessário para uma nitidez plena e vou para o buscador fazer com que o que eu estou vendo pelo ocular eu veja naquela cruz do buscador, que é nada mais nada menos uma similaridade com a mira de tiro. São esses 3 parafusos que eu vou apertar para que eu possa centralizar no meio da cruz o buscador. Isso feito, uma hora que está centralizado, os dois estão olhando para o mesmo alvo. Para onde eu girar o telescópio pelo buscador, seja qualquer alvo que for, na hora que eu encontrar, eu vou apertar o azimuth, vou apertar a altitude,
o azimuth também, e quando eu olhar na ocular, a imagem está lá. Uma vez ela centralizada aqui e apontando pelo buscador, a imagem se reflete na ocular. Bom, você está com a ocular, você dispõe das oculares de 20, 12,5 e 4 milímetros. Para você calcular o aumento, você vai ter que dividir a distância focal, ou seja, o percurso da luz dentro do telescópio, desde o espelho até a convergência de foco, pela distância focal da ocular. Nesse caso, como sempre é recomendável utilizar a de 20 para a primeira observação, você vai ter 900 dividido por 2, por 20, que vai dar 45 vezes de aumento. Quando você usa o ocular de 12,5, que é esta aqui, você vai ter um aumento de 72 vezes. E finalmente, quando usa a de 4, que é a que tem o maior aumento, você vai ter 225 vezes de aumento. É muito aumento. Agora, vai ainda uma Barlow de 2 vezes. O que é que significa? Só tomando como exemplo, se a de 20 lhe proporciona um aumento de 45 vezes, se você usa junto com a lente Barlow e põe no tubo de foco, você aumentou a imagem de 45 vezes para 90 vezes e usa exatamente o mesmo sistema para as outras oculares, tanto a de 12,5 quanto a de 4. Tá? A de 4 que aumenta 225 vezes, nós não recomendamos usar a Barlow de 2 vezes, porque ela aumenta muito e dependendo de condições atmosféricas, do tempo e tal, ela pode dar uma granulada. Então o limite dela seria realmente 225 vezes. Esse outro acessório que eu acho muito conveniente, uma vez que o telescópio refletor, ele sempre apresenta, em qualquer um, a imagem invertida, que isso não é nenhum problema para estudos astronômicos. Ele dá a opção de você ver a imagem como os olhos veem para observação terrestre. Ele é colocado no tubo de foco junto com a ocular, preferencialmente de 20 milímetros. Nós vamos colocá-lo no tubo de foco, não é? E aí você vai ter observações terrestres exatamente da mesma maneira que os olhos veem. A bandeja de acessórios, muito conveniente, ela facilita a sua observação na medida que você vai trocando as oculares necessárias sem ter que estar procurando aqui o ocular ela já tem os seus locais de colocação, não é? Então ela tem exatamente os compartimentos para que você faça a colocação e faça as trocas necessárias para uma boa observação. Uma coisa importante também é a tampa de proteção do tubo, tá? Tem duas tampas, como podem ver, uma tampa grande e uma tampa pequenininha. A tampa grande, ela serve, não é, para na hora que retirar, ver tudo, celeste, terrestre, a maneira que quiser. Entretanto, se você tem uma lua cheia que tem uma luminosidade excessiva, você pode retirar
a parte pequena, a tampinha pequena, e encaixá-la para quebrar a luz e você ter uma melhor visualização, dá uma imagem nítida e perfeita, né? O F900 114, com essa abertura de 114 milímetros, proporciona que você faça visualizações de Saturno com os anéis, de Júpiter com 4 luas das 57 existentes, aquela mancha vermelha que tem nas 2 tempestades centrais de Júpiter, assim como Vênus e os outros planetas com a intensidade até de iluminação, de luminosidade bem maior do que os telescópios com abertura menores. Não é? Quanto maior a abertura, maior a entrada de luz, maior a resolução. Bom, como se trata de um tripé telescópico, você pode regular a altura dele até 1,20 m só no tripé. Tá? Então ele aumenta até 1,20 m com tranquilidade. Okay? E outra coisa importante também é você conseguir tirar fotos com um adaptador de fotografia. O que tem que ser feito é um adaptador universal, significa que ele pega oculares de 1,25 de polegada ou 31,7, assim como oculares menores ou até maiores, se tiverem disponíveis. E como nós temos que fazer? Temos que casar a câmera da ocular com esse buraquinho de entrada de luz para o telescópio, mais precisamente para a ocular do telescópio. Então nós vamos primeiro colocar a ocular de 20 milímetros, tá? E fazer o casamento dela com aquele buraco de entrada de luz. Muito bem. Você pega a palma da sua mão e coloca exatamente aqui, ó, dessa forma, e aqui você aperta, tá? Até sentir bem firme a ocular no adaptador. Depois você pega o dedo, coloca na parte da borboleta e pega o celular e já faz ele entrar dentro do suporte. Ele já está colocado. Aí você vê que ele está completamente na câmera. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de fazer o acoplamento dele no telescópio, a gente vê se ele está bem segura para a proteção do celular, para a proteção do telescópio, para a proteção do adaptador. Então aqui você vai simplesmente colocá-lo no tubo de foco, não é? E você vai não esquecer de dar o foco exatamente o foco por aqui, até receber uma imagem perfeita. Então, uma vez colocado no tubo de foco, e dado o foco através das rodanas de foco, no meu celular basta você ter um comando de voz como dispara, sorria, ele já clica a foto. Se não tiver esse recurso, basta clicar manualmente.